Deus Todo-Poderoso diz: A carne do homem é de Satanás. Está cheia de caráter rebelde, é deploravelmente imunda e é algo impuro. As pessoas cobiçam demais o desfrutar da carne e há manifestações excessivas da carne. É por isso que Deus despreza a carne do homem até certo ponto. Quando as pessoas se livram das coisas satânicas, imundas e corruptas, elas ganham a salvação de Deus. Mas se elas ainda não se despiram da imundície e da corrupção, então elas ainda estão vivendo sob o império de Satanás. A conivência, o engano e a desonestidade das pessoas são todas coisas de Satanás. A sua salvação por Deus é para libertar você dessas coisas de Satanás. A obra de Deus não pode estar errada. Tudo é feito para salvar as pessoas das trevas. Quando você tiver crido até um certo ponto e conseguir se despir da corrupção da carne e você não estiver mais algemado por essa corrupção, você não terá sido salvo? Quando você vive sob o império de Satanás, você é incapaz de manifestar Deus. Você é algo imundo e não pode receber a herança de Deus. Quando você tiver sido purificado e aperfeiçoado, você será santo. Você será uma pessoa normal. E você terá sido abençoado por Deus e será um prazer para Deus. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que travamos batalhas por inveja, disputando contra nós mesmos, porque fomos corrompidos por Satanás. E que todos nós vivemos segundo nossos caracteres satânicos, enganosos, egoístas e desprezíveis. Por causa desses caracteres, eu vivia num estado de inveja. Eu tramava o tempo todo contra todos, lutando por nome e status. Era um jeito doloroso de viver, mas eu não me libertava. Devo ao julgamento e castigo de Deus o fato de ter mudado um pouco e escapado dessa dor. Graças a Deus. No mês de junho de 2017, recebi o dever de líder de grupo responsável pela vida da igreja em alguns locais de reunião. Eu fiquei muito feliz com esse dever. Eu senti que Deus estava me levando, que eu deveria trabalhar bem para retribuir o amor dele. Me tornei muito ativa nas comunhões e reuniões. E quando vi irmãos e irmãs em dificuldades ou num estado fraco, eu encontrava palavras de Deus para comungar e tratar dos problemas. Depois de pouco tempo, os outros passaram a me ver de forma positiva, dizendo que eu conseguia resolver problemas práticos por meio da comunhão nas reuniões, que eu assumia responsabilidades e era amorosa com irmãos e irmãs. Eu fiquei muito satisfeita comigo mesma quando ouvi isso. Pouco tempo se passou e soube que haveria uma eleição para líder da igreja. Então pensei: todos me veem de forma positiva, então minhas chances de ser eleita são grandes. Se eu for eleita, os irmãos e irmãs com certeza me admirarão ainda mais. A irmã Yang e eu fomos ambas indicadas para o cargo de líder após uma votação. Me senti um pouco ameaçada quando vi que ela recebeu votos a mais do que eu. Então eu pensei: sou responsável em meu dever e faço trabalho prático. Como é que ela pôde receber mais votos do que eu? Mas eu logo pensei: foi apenas uma votação para indicação, não a votação final. Ainda tenho uma chance. Agora preciso me equipar com a verdade e ajudar mais os outros a resolverem suas dificuldades de entrada na vida, para que todos vejam que ela não é melhor do que eu. Assim terei certeza de que serei eleita. Lembrei-me de um problema que a irmã Wang tinha levantado na última reunião e que não tinha sido resolvido. E corri para preparar algumas palavras de Deus relevantes para comungar com ela na reunião seguinte. Quando chegou o dia da reunião, fui ao nosso local de encontro. Mas assim que entrei, vi a irmã Yang comungando com a irmã Wang. Não gostei nada do que eu vi. Pensei: eu vim para comungar com ela, para resolver seu problema. Mas você tomou a dianteira. Se você já cuidou disso, como mostrarei o que posso fazer? E não é que um sorriso apareceu no rosto da irmã Wang após a comunhão da irmã Yang? Todos os outros irmãos e irmãs demonstraram aprovação. Ao ver aquilo, não fiquei nada feliz. Fiquei com inveja da irmã Yang, achando que ela tinha roubado minha glória. Então pensei: antes de você começar a participar, os outros queriam ouvir a minha comunhão. Mas agora, todos admiram você e não se importam comigo. Todos estavam comungando com alegria naquele momento, mas eu não conseguia absorver nada e a minha vontade era sair dali. Quando eu cheguei em casa, eu me sentei na cama, abatida.
ficando cada vez mais mal-humorada ao remoer aquilo. Se isso continuar assim, pensei, terei pouquíssimas chances de ser líder. Não. Preciso ser mais proativa nas comunhões. De forma alguma posso perder para ela mais uma vez. Mais tarde percebi que a irmã Xiang estava ansiosa por causa da perseguição do Partido Comunista Chinês e estava se sentindo limitada em seu dever. Então procurei algumas palavras de Deus para comungar com ela antes da reunião. No dia seguinte, cheguei cedo no local de reunião. Mas, para minha surpresa, a irmã Yang tinha chegado ainda mais cedo e já estava comunicando com a irmã Xiang. Eu fiquei muito decepcionada e pensei, como você pôde fazer isso de novo? Preciso ver que tipo de luz existe em sua comunhão. Simplesmente não posso acreditar que ela abranja tudo. Sentei-me do lado dela para ouvir o que ela tinha a dizer. Enquanto ouvia, me dei conta de que a irmã Yang comungava sobre algumas sendas de prática à luz das palavras de Deus. Mas ela não tinha mencionado a raiz da fraqueza e negatividade da irmã Xiang. Então pensei, preciso aproveitar essa chance para compartilhar meu próprio entendimento e colocar a irmã Yang no lugar dela. Eu me apressei para compartilhar minha comunhão dizendo, irmã, ter uma senda de prática não basta para resolver um estado negativo. Precisamos ter um entendimento da verdade referente a como Deus usa o grande dragão vermelho como contraste para aperfeiçoar seu povo escolhido. Apenas entendendo a obra, onipotência e sabedoria de Deus, poderemos sair de um estado negativo. Leamos juntas algumas das palavras de Deus. Quando a irmã Xiang consentiu com a cabeça, olhei de soslaio para a irmã Yang e vi que ela estava constrangida. Era como se eu tivesse vencido uma batalha e pensei, todos podem ver qual comunhão é realmente eficaz quando compararem. Posso erguer minha cabeça de novo. Provei que não sou tão ruim assim. Depois disso, fiquei mais ativa em meu dever. Assim que ouvia que alguém estava num estado ruim ou enfrentando dificuldades, eu não perdia tempo para encontrar palavras de Deus, fazer anotações e depois comungar. Quando via que a pessoa concordava, eu me animava. Mas quando não havia reação, a angústia tomava conta de mim. Quanto mais angustiada eu ficava, menos eu entendia o estado dos outros. Ou resolvia problemas. Também me sentia cada vez mais cansada. E pensava, se continuar assim, os irmãos dirão que me falta a realidade da verdade e não me elegerão como líder. Especialmente quando via a irmã Yang compartilhar comunhão prática sobre a verdade, com a qual os irmãos concordavam. Eu ficava ainda mais agitada. Minha inveja e incapacidade de aceitar isso veio à tona. Comecei a ficar ressentida e nem queria falar com ela. Eu vivia num estado de lutar por nome e status. Viver assim era doloroso. Eu não recebi iluminação das palavras de Deus e orava mecanicamente sem me envolver. Sentia que estava me afastando cada vez mais de Deus. Mais tarde, orei a Deus e pedi seu esclarecimento para que eu pudesse entender meu caráter corrupto e sair daquele estado horrível em que me encontrava. Foi só por meio das palavras de Deus que ganhei algum entendimento do meu estado corrupto. E é isto que as palavras dizem. Algumas pessoas sempre temem que os outros roubem seus holofotes e as ultrapassem, obtendo reconhecimento enquanto elas mesmas são negligenciadas. Isso as leva a atacar e excluir os outros. Isso não é um caso de ter inveja de pessoas mais capazes do que elas mesmas? Tal comportamento não é egoísta e desprezível? Que tipo de caráter é esse? É malicioso. Pensar apenas em si mesmo, satisfazer apenas seus próprios desejos, não demonstrar consideração pelos deveres de outros e pensar apenas em seus próprios interesses e não nos interesses da casa de Deus. Pessoas desse tipo têm um caráter ruim e Deus não tem amor por elas. Se você for realmente capaz de ter consideração pela vontade de Deus, então será capaz de tratar outras pessoas de forma justa. Se você der a alguém a sua recomendação e essa pessoa for cultivada em uma pessoa de talento, trazendo assim mais uma pessoa talentosa para a casa de Deus, você não terá feito bem o seu trabalho? Você não terá sido leal no cumprimento de seu dever? Isso é uma boa ação diante de Deus e é o tipo de consciência e razão que os humanos deveriam possuir. Amém. Amém. Senti muita vergonha após ler as palavras de Deus.
e pensei em todas as coisas invejosas que eu tinha feito e em como lutei por nome e status. Eu ardia por isso desde o dia em que ouvi que a igreja elegeria um líder. E então, quando vi a irmã Yang receber mais votos do que eu nas indicações para líder, comecei a vê-la como adversária, lutando contra ela em silêncio e disputando com ela. Vê-la resolver os problemas dos irmãos e irmãs por meio da comunhão sobre a verdade me encheu de inveja. Eu achava que ela tinha roubado minha glória e que ameaçava minha liderança. Secretamente coloquei-me contra ela, achando erros e procurando defeitos em sua comunhão. Em segredo, eu a menosprezava e exaltava a mim mesma, e diminuindo a positividade dela em seu dever. Quando percebi que não venceria, me ressenti dela por completo, e nem mesmo queria cumprimentá-la. Eu buscava nome, status e era invejosa em meu dever. Eu a atacava e a excluía. Eu não tinha revelado nada além de um caráter satânico. Eu era muito egoísta, desprezível e maliciosa. Minha vida estava baseada nesses caracteres satânicos. Não só machucando outros, mas vivendo em dor e ressentimento. Lembrei-me de Zhou Yu no Romance dos Três Reinos. Ele era mesquinho e tinha inveja de Zhuge Liang, e antes de morrer ele disse: desde que Yu nasceu, que necessidade há de Liang? Ele acabou morrendo com raiva. Sim. Não são essas as consequências terríveis da inveja? Sim. Percebi que eu era igualmente invejosa em meus esforços para ganhar status, não só impedindo a minha entrada na vida, mas também prejudicando os outros. Eu carecia de humanidade. Isso era repugnante e odioso para Deus. Na verdade, Deus arranjou para que eu convivesse com alguém de calibre mais alto, esperando que eu aprendesse com suas qualidades para melhorar meus pontos fracos. Sim. Mas eu só lutava e fazia comparações. Ao final de tudo isso, não ganhei nada e sofri muito. É verdade. Fui muito tola. A verdade governa na casa de Deus. E existem princípios para a seleção de líderes. No mínimo, eles são pessoas de boa humanidade que aceitam e praticam a verdade. Certo. Mas eu era invejosa, lutava por nome e status, sem viver qualquer humanidade. Isso me tornou indigna de liderança. Eu precisava começar a me concentrar em praticar a verdade, viver segundo as palavras de Deus. Essa era a senda correta. Certo. Quando percebi tudo isso, fiquei muito aliviada. Graças a Deus. No dia da eleição, eu fiz a seguinte oração: ó Deus, não importa quais sejam os resultados, eu estou disposta a obedecer a Ti. Agirei de forma justa em meu voto. Mas ainda hesitei quando chegou a hora de votar. Eu pensei, se eu votar na irmã Yang e ela for escolhida como líder, o que os outros pensarão de mim? Dirão que eu não estou à altura dela. Naquele momento, eu lembrei-me destas palavras de Deus. Você deve aprender a abrir mão e deixar de lado essas coisas, a recomendar outros e a permitir que eles se destaquem. Não lute. Nem corra para tirar vantagem no momento em que encontrar uma oportunidade para se destacar ou obter glória. Você deve aprender a recuar, mas não deve adiar o cumprimento de seu dever. Seja uma pessoa que trabalha em quieta obscuridade, que não se exibe aos outros ao cumprir o seu dever. Quanto mais você abrir mão e deixar de lado, mais tranquilo você se tornará. Mais espaço se abrirá em seu coração. E mais seu estado se aprimorará. É verdade. Diante disso, pensei: devo praticar as palavras de Deus. Não posso continuar vivendo em busca de nome e status. Exatamente. Pensei no bom calibre que a irmã Yang tinha e em como sua comunhão era prática. E que tê-la como líder beneficiaria a igreja e a entrada na vida dos irmãos e irmãs. Eu deveria praticar a verdade e defender os interesses da igreja. Graças a Deus. E foi por isso que votei nela. Ela foi eleita líder e eu estava calma e me senti em paz com isso. Senti que finalmente tinha conseguido praticar a verdade. Graças a Deus. Mais tarde, em abril de 2018, fui escolhida para o dever de líder da igreja. Trabalhando com alguns irmãos e irmãs responsáveis pela obra da igreja. No início, discutíamos todo o trabalho da igreja e como colaborávamos em harmonia. Mas, depois de um tempo, vi que a irmã Lee, que era responsável pelo trabalho de escrever, tinha um calibre bom e aprendia rapidamente. Sua comunhão era esclarecedora e edificava os outros. Eu realmente a admirava.
mas também sentia um pouco de inveja. Comecei a me envolver no trabalho sob sua supervisão, querendo adquirir mais habilidades e princípios para não ficar para trás dela. Certo dia, recebi uma carta da nossa líder, dizendo que precisavam de alguém para assumir uma tarefa numa igreja em outra região e perguntando se a irmã Lee seria apropriada. Ela perguntou se eu poderia pedir a opinião dos outros sobre ela. Nesse momento, a minha inveja se manifestou e veio à tona. E eu pensei, eles querem cultivar a irmã Lee. O calibre dela é bom e ela aprende com facilidade. Mas ela é crente há pouco tempo e sua entrada na vida é superficial. Em que pontos não me equiparo a ela? Por que não pedem que eu vá? Se a irmã Lee assumir esse papel, o que os outros pensarão de mim? Dirão que ela é melhor do que eu. Esses pensamentos foram me deixando cada vez mais incomodada. E eu mal a cumprimentava quando a via depois disso. Meu comportamento foi constrangedor para ela. E ela parou de discutir as coisas comigo como antes. Recebi as avaliações dos irmãos e irmãs sobre a irmã Lee alguns dias depois. E senti muita inveja quando vi que todas eram extremamente positivas. Ainda melhores do que as avaliações sobre mim. Eu era uma líder, mas não me equiparava a uma colaboradora. Que situação vergonhosa. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais incomodada eu ficava. Então fiz questão de questionar uma irmã. Irmã, que avaliação é essa? Você não tem discernimento. A irmã Lee fez progressos, mas sua entrada na vida ainda é muito superficial. Você a faz parecer muito boa, mas se ela for para outra igreja e atrasar a obra deles, por não conseguir realizar obras práticas, você será culpada por fazer o mal. A irmã ficou um pouco assustada ao ouvir isso de mim. Ela disse que fez a avaliação com base nas circunstâncias reais, mas não tinha considerado tudo e que faria outra análise. Apesar de ter conseguido o que pretendia, eu não fiquei feliz. Toda vez que eu via a irmã Lee, eu sentia um forte peso na consciência e me sentia extremamente culpada. Eu tinha feito algo ruim e vergonhoso. E não tive coragem de olhar nos seus olhos. Exatamente. Vendo que eu estava um pouco estranha, parecendo preocupada, ela se aproximou de mim e perguntou: Irmã, algo está incomodando você? Depois de ouvir essa pergunta, me senti ainda mais culpada. E só consegui gaguejar, sim. Então corri para outra sala e me ajoelhei em oração a Deus. Eu disse: ó Deus, eu sou muito insensata. Fiquei com inveja da irmã Lee quando vi as avaliações de todos. E cheguei até mesmo a boicotá-la pelas costas. Deus, sei que detestas esse tipo de coisa, mas estou presa ao meu caráter corrupto, não consigo evitar. Deus, por favor, ilumina-me para que eu possa me conhecer de verdade e pare de viver segundo o meu caráter corrupto. Sentindo-me um pouco mais calma após minha oração, liguei meu computador e li algumas passagens das palavras de Deus. Deus diz: se virem alguém que é melhor do que elas o suprimem, iniciam um boato sobre ele, ou empregam algum meio inescrupuloso para que as outras pessoas não o admirem e para que ninguém seja melhor do que qualquer outra pessoa. Então isso é o caráter corrupto da arrogância e presunção. Assim como da desonestidade, enganação e insídia. E essas pessoas fazem de tudo para alcançar seus objetivos. Elas vivem desse modo e mesmo assim pensam que são pessoas maravilhosas e boas. No entanto, elas têm um coração que teme a Deus, em primeiro lugar, para falar do ponto de vista das naturezas dessas questões. As pessoas que agem dessa forma não estão simplesmente fazendo o que lhes agrada. Elas consideram os interesses da família de Deus. Elas só pensam em seus próprios sentimentos e só querem alcançar seus próprios objetivos, independentemente da perda sofrida pelo trabalho da família de Deus. Pessoas assim não são só arrogantes e presunçosas. São também egoístas e desprezíveis. Não têm nenhuma consideração pela intenção de Deus. E sem dúvida alguma, pessoas desse tipo não possuem um coração que teme a Deus. É por isso que
Fazem o que querem e agem arbitrariamente. Sem qualquer senso de culpa, sem qualquer receio, sem qualquer apreensão ou preocupação e sem considerar as consequências. Elas não temem a Deus, acreditam que elas são de suma importância e veem cada aspecto de si mesmas como mais alto do que Deus e mais alto do que a verdade. Em seu coração, Deus é o menos digno de ser mencionado e o mais insignificante. E Deus não tem qualquer status no coração delas. Aqueles que não têm lugar para Deus em seu coração e que não reverenciam a Deus, chegaram a entrar na verdade? Não. Então, quando andam normalmente por aí alegres, mantendo-se ocupados e consumindo muita energia, o que eles estão fazendo? Tais pessoas até alegam ter abandonado tudo para se despenderem por Deus e sofrido bastante. Mas, na verdade, o motivo, o princípio e o objetivo de todas as ações são beneficiar-se. Só estão tentando proteger todos os seus interesses próprios. Vocês diriam ou não que esse tipo de pessoa é terrível? Que tipo de pessoa, diriam, é aquela que não reverencia a Deus? Ele ou ela é arrogante? Tal pessoa é Satanás? Que espécies de coisas não reverenciam a Deus? Com exceção dos animais, todos aqueles que não reverenciam a Deus incluem os demônios, Satanás, o arcanjo e os que contendem com Deus. O caráter corrupto do homem decorre de ele ser envenenado e pisoteado por Satanás. Decorre do grave malefício que Satanás infligiu ao pensamento do homem e à sua moralidade, percepção e sentido. É precisamente porque essas coisas fundamentais do homem foram corrompidas por Satanás e são completamente diferentes de como Deus as criou originalmente, que o homem se opõe a Deus e não entende a verdade. As palavras de Deus me deixaram muito transtornada e consternada. Ele tinha revelado meu estado com total precisão. Eu me tornei invejosa e preconceituosa quando a líder quis cultivar a irmã Lee. E até a boicotei e a julguei de maneiras totalmente desprezíveis. Pensei tudo que pudesse impedi-la de receber aquele dever, sem levar em conta os interesses da igreja. Eu fiz qualquer coisa para obter o que queria para me favorecer. Eu era arrogante, arbitrária e não reverenciava a Deus. Deus espera que mais pessoas considerem a sua vontade e cooperem em sua obra. Sim. Eu sabia muito bem que a irmã Lee tinha um calibre bom e se concentrava em buscar a verdade. Assim, com mais chances de treinamento, sua entrada na vida e suas habilidades avançariam. E isso seria muito benéfico para a obra da igreja. Mas eu a refreiei para proteger meu próprio status e prestígio, usando até meios ilícitos para impedir que cumprisse aquele dever. Antes que eu me desse conta, tinha me tornado uma lacaia de Satanás e estava perturbando a obra da igreja. Eu repreendi a mim mesma. Eu sabia que a inveja era um caráter satânico, totalmente contrário à vontade de Deus. Mas eu realmente nunca imaginei que isso me levaria a fazer algo tão desumano. Eu perturbaria a obra da igreja, faria o mal e resistiria a Deus. Lembrei-me destas palavras. O caráter corrupto do homem decorre dele ser envenenado por Satanás. Pensei em como eu era invejosa e não suportava ver alguém melhor do que eu. Isso acontecia porque meu pensamento e perspectivas tinham sido distorcidos pelos venenos de Satanás. Pois é. Como cada um por si e o diabo pega quem fica por último. Em todo o universo, só eu reino supremo. E só pode existir um macho alfa, vivendo segundo esses venenos. Eu queria lutar até estar à frente de qualquer grupo, pensando que eu deveria estar acima dos outros. E não conseguia tratar ninguém com justiça. Se pensasse que ele era mais capaz do que eu. Eu invejava e discriminava vendo-o como se fosse um adversário. Eu invejava, excluía e hostilizava pessoas em minha volta que buscavam a verdade e as boicotava pelas costas. Realmente me faltava humanidade. Eu sempre queria me edificar e derrubar os outros. Lutar, ganhar e não ceder a ninguém. Eu só queria me exibir. Isso não era agir como o próprio Satanás? Foi só então que eu vi que aqueles venenos e regras satânicos de sobrevivência tinham se tornado minha natureza. Eu baseava minha vida neles, tornando-me cada vez mais egoísta, arrogante e maliciosa. Se eu me recusasse a me arrepender a Deus, eu seria odiada e eliminada por ele.
Eu fiquei com muito medo quando me dei conta de que era isso que aconteceria. Corri para orar a Deus dizendo-lhe que queria me arrepender, que dali para frente praticaria a verdade. E pararia de viver segundo esses venenos satânicos. Alguns dias depois, recebi uma carta da líder, dizendo que, no geral, a irmã Lee parecia ser uma boa escolha para realizar a obra na outra igreja. Ao ler a carta, senti que uma agitação se formava dentro de mim. Mas percebi que era minha inveja, tentando me manipular novamente. Orei a Deus imediatamente e me dispus a abandonar a mim mesma. E após orar, li 2 passagens das palavras de Deus. Deus diz: quando você revela egoísmo e percebe isso, você deve buscar a verdade. O que devo fazer para satisfazer a vontade de Deus e beneficiar a todos? Isto é, você deve começar deixando seus interesses de lado, desistindo deles aos poucos de acordo com sua estatura. Após ter experimentado isso algumas vezes, você os terá deixado de lado completamente. Então, se sentirá mais firme. Sentirá que, como ser humano, você deve ter consciência e razão. Sentirá que, sem motivos egoístas, está sendo uma pessoa franca e que está fazendo as coisas a fim de satisfazer a Deus. Sentirá que tal conduta o torna digno de ser chamado humano. E que, ao viver dessa maneira, você está sendo honesto, uma pessoa genuína, com a consciência limpa e digno de todas as coisas que Deus lhe concedeu. Quanto mais você viver assim, mais decidido e brilhante se sentirá. Como tal, você não terá posto os pés na trilha certa. Se você for realmente capaz de ter consideração pela vontade de Deus, então você será capaz de tratar outras pessoas de forma justa. Se você der a alguém a sua recomendação e essa pessoa for cultivada em uma pessoa de talento, trazendo assim mais uma pessoa talentosa para a casa de Deus, você não terá feito bem o seu trabalho, você não terá sido leal no cumprimento de seu dever. Isso é uma boa ação diante de Deus e é o tipo de consciência e razão que os humanos deveriam possuir. Amém. As palavras apontavam claramente uma senda de prática. Eu deveria abrir mão de meus interesses e pensar nos interesses da casa de Deus. Eu deveria recomendar qualquer um que fosse mais forte do que eu em determinada área, para que cada pessoa talentosa pudesse usar suas qualidades na casa de Deus e exercer seu papel na propagação do evangelho do reino. Apenas esse tipo de pessoa tem humanidade. E é alguém que considera a vontade de Deus e defende os interesses de sua casa. É verdade. Elas ganham a aprovação de Deus, e isso é uma boa ação. Naquela mesma noite, procurei a irmã Lee para conversar. E perguntei se ela estava disposta a assumir esse novo dever. Ela disse que estava disposta a fazê-lo, mas que tinha receio de não fazer um bom trabalho, pois era nova na fé e sua estatura era pequena. Após ouvir sua preocupação, comunguei com ela sobre a vontade de Deus, encorajando-a a se apoiar em Deus e olhar para Ele, e a se concentrar na busca dos princípios da verdade em seu dever. Dias depois, ela partiu para assumir seu novo dever. Graças a Deus. Eu estava muito feliz. E senti que ser capaz de praticar a verdade e não viver pelo meu prestígio e status eram as únicas maneiras de viver com integridade e dignidade. Amém. Finalmente, o meu coração estava totalmente em paz. Graças a Deus. Olhando para trás, lembro de quando eu vivia segundo meu caráter corrupto. Sempre com inveja e lutando por nome e status. Corrompida e manipulada por Satanás. Era uma maneira dolorosa de viver. Isso mesmo. Deus estabeleceu todos os tipos de pessoas, coisas, eventos e ambientes para me expor e me salvar. Ele também usou suas palavras para me expor e julgar, para me regar e sustentar. Até que eu finalmente reconhecesse minha natureza satânica, arrogante, egoísta e desprezível. E visse a natureza e as consequências da inveja e da luta por nome e status. Só então pude praticar um pouco da verdade e ganhar um pouco de consciência e razão. Graças a Deus.